Bíblia é muito mais do que um livro sagrado. É uma revelação celestial que transcende o tempo e o espaço, lançando luz sobre mistérios profundos que desafiam nossa compreensão. Em suas páginas, encontramos não apenas a história da humanidade e o plano divino de redenção, mas também questões que geram intensos debates há séculos. Um dos temas mais intrigantes e controversos é a natureza da salvação. Será que um cristão, depois de ser salvo, pode perder essa salvação? Ou a graça de Deus é irrevogável, garantindo eternamente o destino dos redimidos? Ao longo da história, teólogos, pregadores e estudiosos das Escrituras têm se debruçado sobre essa questão, chegando a interpretações distintas. Enquanto alguns defendem que a salvação é incondicional e eterna, outros alertam sobre o risco da apostasia e da possibilidade de um afastamento definitivo de Deus. Neste estudo, vamos nos aprofundar nos textos bíblicos e explorar diferentes perspectivas teológicas sobre esse tema. Analisaremos passagens do Antigo e do Novo Testamento, examinaremos ensinamentos de grandes pensadores cristãos e traremos à tona argumentos que sustentam cada posição. Antes de continuarmos, o que você pensa sobre esse assunto? Acredita que a salvação é inabalável ou que um cristão pode sim perdê-la? Compartilhe sua opinião nos comentários e venha conosco nessa jornada pelo conhecimento das Escrituras. A salvação. A salvação é um dos temas centrais da fé cristã. A promessa de vida eterna através da graça de Deus, concedida por meio da fé em Jesus Cristo, é o fundamento da esperança cristã. No entanto, entre as muitas doutrinas debatidas ao longo da história da Igreja, poucas são tão controversas quanto a questão: um cristão pode perder sua salvação? Essa questão divide teólogos, pastores e denominações cristãs. De um lado, há os que defendem a segurança eterna da salvação, baseando-se em passagens bíblicas que enfatizam a fidelidade de Deus e sua promessa inabalável de preservar aqueles que creem. De outro, há aqueles que argumentam que a salvação pode ser rejeitada ou perdida por meio da infidelidade, apostasia ou afastamento deliberado da fé. Ambas as posições encontram respaldo nas Escrituras e contam com renomados pensadores cristãos que as defendem. A polêmica gira em torno de uma série de questões fundamentais. Se a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido pela fé, seria possível que alguém o perdesse por ações humanas? Se a salvação pode ser perdida, até que ponto isso se deve ao livre-arbítrio do homem? Se a salvação não pode ser perdida, como interpretar as advertências da Escritura sobre apostasia e abandono da fé? A doutrina da perseverança dos santos implica que todos os verdadeiros crentes permanecerão fiéis até o fim? Os diferentes entendimentos sobre essas questões resultaram em duas grandes correntes teológicas. A salvação não pode ser perdida, defendida principalmente pelos calvinistas. Essa posição sustenta que aqueles que são verdadeiramente regenerados por Deus jamais perderão sua salvação. Isso se baseia na soberania de Deus e na garantia divina de preservação dos crentes. A salvação pode ser perdida. Sostenida pelos arminianos e outras tradições cristãs, essa visão afirma que a fé exige perseverança e que um crente pode se desviar ao ponto de perder sua relação salvífica com Deus. Essa divisão teológica não é recente. Desde os primeiros séculos do cristianismo, pensadores têm discutido a relação entre fé, obras, graça e perseverança. Durante a Reforma Protestante, esse debate se intensificou com a formulação das doutrinas calvinistas e arminianas, que até hoje moldam o pensamento cristão. Essa discussão não é apenas um detalhe teológico. A forma como entendemos a salvação tem implicações profundas para a vida cristã. Se um crente acredita que sua salvação está garantida independentemente de suas escolhas futuras, isso pode influenciar sua maneira de viver. Por outro lado, se alguém acredita que a salvação pode ser perdida, isso pode gerar tanto um senso de responsabilidade espiritual quanto um medo excessivo de falhar. Neste estudo, exploraremos ambas as perspectivas, analisando as principais
Passagens bíblicas utilizadas em cada lado do debate. Também examinaremos os argumentos teológicos apresentados por importantes pensadores cristãos ao longo da história. O objetivo não é apenas expor as diferenças, mas também incentivar uma reflexão mais profunda sobre a fé e o relacionamento com Deus. A salvação não pode ser perdida. A doutrina da segurança eterna da salvação é um dos pilares da fé cristã, trazendo uma profunda sensação de paz, conforto e confiança para aqueles que creem. Ela está intimamente ligada à fidelidade de Deus e à obra consumada de Cristo na cruz. Em um mundo onde as dificuldades da vida muitas vezes nos fazem questionar nossa relação com Deus, compreender que a salvação é segura e eterna é um fundamento essencial para o cristão viver com esperança e confiança. A promessa da vida eterna, um compromisso divino inquebrável. A base para a crença de que a salvação não pode ser perdida está nas promessas inabaláveis de Deus. O próprio Jesus, durante seu ministério na terra, fez declarações claras sobre a vida eterna que ele concede aos que nele creem. Em várias passagens bíblicas, ele fala sobre a vida eterna como um presente irrevogável para aqueles que o seguem. No Evangelho de João, Jesus diz: "Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai." Esta passagem é fundamental porque afirma que aqueles que pertencem a Cristo estão seguros em suas mãos, e nada ou ninguém pode separá-los dele. A segurança da salvação não depende de nossa capacidade de nos mantermos firmes, mas da força e poder de Deus para nos preservar. O próprio Cristo, em suas palavras, garante que os seus não perecerão. Em João 5:24, ele faz uma afirmação ainda mais enfática. João 5:24. "Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida." Essa passagem reforça a ideia de que a vida eterna é uma garantia para todos aqueles que creem, sem exceção. Eles não são mais passíveis de condenação, pois a obra de Cristo os redimiu permanentemente. Portanto, a promessa de Jesus é: a salvação não pode ser perdida porque ela é baseada em sua obra redentora, que é perfeita e suficiente para garantir a salvação para todos os que creem. A segunda razão para acreditarmos que a salvação não pode ser perdida é a obra consumada de Cristo. A salvação não é uma obra humana, mas um feito divino realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele declarou em João 19:30, "Está consumado", ele estava afirmando que tudo o que era necessário para a salvação da humanidade havia sido feito. Nada mais precisa ser acrescentado ou feito para que a salvação seja completada. O autor de Hebreus enfatiza essa verdade ao dizer, Hebreus 10:14, "Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados." A obra de Cristo é perfeita e completa. Ela não exige nenhuma contribuição adicional da parte do crente. Se fosse possível que a salvação fosse perdida, isso sugeriria que a morte de Cristo na cruz não foi totalmente eficaz, ou que a obra de Cristo precisa ser complementada de alguma forma pelas nossas ações. No entanto, a Escritura é clara. A salvação é garantida pela obra de Cristo, e Ele é suficiente para nos manter salvos. A ideia de que a salvação pode ser perdida nega a eficácia da obra de Cristo. Se Ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação, como podemos acreditar que precisamos fazer algo para mantê-la, ou pior ainda, que podemos perdê-la? O selo do Espírito Santo, garantia da nossa redenção. Outro ponto crucial na doutrina da segurança eterna da salvação é o papel do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia ensina que no momento da nossa conversão, somos selados com o Espírito Santo, que nos garante a posse eterna da salvação. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 1:13-14, Efésios 1:13-14, "Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para
redenção da possessão adquirida. O Espírito Santo é dado como um penhor, uma garantia de que a nossa herança espiritual está assegurada. Ele não só nos cela, mas também nos fortalece, guia e nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo em nossas vidas é a prova de que pertencemos a Deus e que nada pode nos separar dele. Como é possível perder a salvação quando o próprio Deus, por meio do Espírito, garante a nossa segurança? Em Efésios 4:30, Paulo novamente afirma: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O selo do Espírito Santo é uma garantia da nossa salvação, até o dia da redenção, quando Cristo voltará para nos levar para a eternidade. Este selo não pode ser quebrado, e o Espírito Santo não pode ser retirado de nós, uma vez que somos seus filhos, refutando as objeções comuns à segurança eterna. Embora a Bíblia seja clara sobre a segurança eterna da salvação, existem algumas objeções comuns que merecem ser abordadas. Muitos se perguntam: e quanto às passagens que falam sobre a apostasia ou queda da fé? A Escritura contém advertências sobre a possibilidade de desvio, mas é importante entender que essas passagens se referem a pessoas que nunca verdadeiramente foram salvas ou que estavam apenas próximas da fé, como vemos em Hebreus 6:4-6. O autor de Hebreus está falando de pessoas que experimentaram os benefícios temporários da fé, mas nunca se entregaram completamente a Cristo. Além disso, a Bíblia ensina que Deus é fiel para restaurar aqueles que se desviam, como ilustrado pela parábola do filho pródigo em Lucas 15:11-32. Mesmo quando nos afastamos, o amor e a misericórdia de Deus nos chamam de volta. A restauração, portanto, não depende da nossa capacidade de manter a salvação, mas da graça de Deus, que é mais forte do que nossa infidelidade. A crença de que a salvação não pode ser perdida tem várias implicações práticas na vida do cristão. Primeiramente, ela nos dá confiança e paz, pois sabemos que, independentemente das circunstâncias, estamos seguros nas mãos de Deus. A salvação não depende de nossos esforços, mas da graça de Deus, o que nos dá a certeza de que Ele nunca nos deixará. Em segundo lugar, essa doutrina nos motiva a viver de maneira digna do Evangelho. Sabemos que, embora sejamos salvos pela graça, Deus espera que vivamos em santidade e obediência. Não devemos tomar a graça como uma licença para pecar, mas como uma motivação para viver de maneira que honre a Deus. Romanos 6:1-2. Por fim, a segurança da salvação nos dá esperança em tempos difíceis. Quando enfrentamos dificuldades, sabemos que nossa salvação é segura e que nada pode nos separar do amor de Deus, como afirma Romanos 8:30 e 8:39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segurança da salvação é garantida por Deus. Em resumo, a salvação não pode ser perdida porque ela depende totalmente da obra de Cristo e da fidelidade de Deus, não dos esforços humanos. A promessa de Jesus, a obra consumada de Cristo, o selo do Espírito Santo e as advertências bíblicas contra o desvio nos mostram que nossa salvação é segura. Esse entendimento deve nos encher de gratidão, confiança e esperança, motivando-nos a viver para a glória de Deus, sabendo que estamos seguros em suas mãos. Quando compreendemos que a salvação é eterna, nossa fé se fortalece e nossa vida cristã se torna mais fiel e vigorosa, pois sabemos que nossa salvação não depende de nós, mas de aquele que nos chamou. A salvação pode ser perdida. Embora a doutrina de que a salvação é segura em Cristo seja um pilar importante da fé cristã, há também passagens bíblicas que indicam que a salvação pode ser perdida caso o crente se desvie de sua fé e obediência.
Neste ponto, examinaremos essas passagens e argumentações teológicas que ressaltam a importância da perseverança e da responsabilidade contínua do crente para manter sua salvação. Advertências nas Escrituras sobre a possibilidade de perda da salvação. Em várias passagens, a Bíblia adverte contra a complacência espiritual e os perigos de abandonar a fé. Em Hebreus 6:4-6, por exemplo, encontramos uma das advertências mais claras sobre a possibilidade de perder a salvação, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as forças do mundo vindouro, e caíram, seja outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e o expondo ao vitupério. Este trecho aponta para a possibilidade de um crente ter experimentado a salvação, mas por sua escolha desviar-se de Deus e assim perder a sua posição. A palavra impossível aqui indica a seriedade do abandono da fé e a dificuldade de restaurar tal pessoa. Embora este versículo não afirme diretamente que a salvação será definitivamente perdida, ele adverte contra o risco de tal perda, implicando que o crente não deve tomar a graça de Deus de maneira leviana. Além disso, em Mateus 7:21-23, Jesus fala de pessoas que, apesar de professarem fé em seu nome, são rejeitadas no dia do juízo final. Mateus 7:21-23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses versículos indicam que, mesmo realizando obras aparentemente poderosas, a salvação não é garantida se a pessoa não fizer a vontade de Deus. O foco está na obediência contínua a Deus, mostrando que a salvação é uma questão de relacionamento pessoal com Deus, não apenas de ações externas ou de uma experiência de fé passada. A responsabilidade do crente perseverar na fé e na obediência. Outro aspecto importante que a Bíblia ensina é a responsabilidade do crente em perseverar na fé. Filipenses 2:12-13 nos lembra da importância do esforço pessoal para viver de acordo com a vontade de Deus. Filipenses 2:12-13. Portanto, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Este versículo destaca a necessidade de ação do crente, desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Embora a salvação seja um dom de Deus, a manutenção dessa salvação exige que o crente continue a viver de acordo com os princípios divinos, em um processo contínuo de santificação. A Bíblia não ensina que podemos viver de qualquer maneira após receber a salvação e ainda assim manter a garantia da vida eterna. Em Hebreus 10:26-31, encontramos outra advertência séria sobre o perigo de abandonar a fé e a responsabilidade do crente, porque, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectação de juízo e de ardente fogo que há de consumir os adversários. Esta passagem alerta contra o pecado deliberado após a pessoa conhecer a verdade. Ela deixa claro que, se alguém se desvia conscientemente do caminho da fé e da obediência, isso pode resultar em um juízo final severo. A perseverança na fé é vital, e o crente não pode se dar ao luxo de negligenciar sua responsabilidade de viver de acordo com a vontade de Deus. A condição de firmeza na fé. A necessidade de guardar a esperança. Outro princípio essencial
Para entender a possibilidade de perder a salvação, é a necessidade de manter firme a esperança e a fé até o fim. Colossenses 1:20 e 1:23 afirma que a salvação é condicional à perseverança na fé. Colossenses 1:20 e 1:23 E vós, que outrora estáveis distantes, e éreis inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para apresentar-vos santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, e não vos afastais da esperança do Evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Este versículo enfatiza que, embora a reconciliação com Deus tenha sido realizada através de Cristo, a perseverança na fé é necessária para se manter na condição de ser apresentado irrepreensível diante de Deus. A salvação não é algo estático, mas algo que precisa ser sustentado pela continuidade da fé e da esperança no Evangelho. A fé deve ser firmada e não deve ser abandonada. O caso de Judas, um exemplo claro de apostasia. A história de Judas Iscariotes é um exemplo claro de alguém que teve uma experiência de salvação, foi um dos 12 apóstolos de Jesus, mas, no final, se afastou completamente da fé. Jesus o escolheu como discípulo e Judas participou das obras e ensinamentos de Cristo, mas por sua própria escolha, ele caiu na apostasia. Em Mateus 26:24, Jesus declara: "O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido." O exemplo de Judas nos mostra que é possível experimentar a graça e a salvação temporária. Mas, se houver uma escolha deliberada de rejeitar a fé, essa pessoa pode perder a salvação. A Escritura adverte contra o pecado da apostasia, ou seja, o abandono total da fé, que resulta em condenação. A necessidade de vigiar e orar. Diante dessas passagens, a implicação prática para os crentes é clara. Precisamos vigiar nossa caminhada cristã com seriedade e não assumir que nossa salvação está garantida independentemente de nossa obediência. Jesus nos exorta a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mateus 26:41. E Paulo nos adverte a correr a corrida da fé de tal maneira que possamos alcançar o prêmio. 1 Coríntios 9:20 e 4:27. A perseverança na fé requer vigilância constante e uma vida dedicada à obediência a Deus. Tendo examinado os argumentos a favor da segurança eterna e da possibilidade de perda da salvação, é essencial fazer uma análise crítica dessas posições, considerando tanto os pontos fortes quanto os desafios teológicos de cada uma. Pontos fortes da segurança eterna. 1. ênfase na graça de Deus. A doutrina da segurança eterna destaca a suficiência da graça de Deus e a obra completa de Cristo na cruz. Esse é um ponto teológico sólido, pois evita a ideia de que a salvação depende do desempenho humano. 2. A força das promessas de Deus. Passagens como João 10, 20 e 8:29 e Romanos 8, 30 e 8:39 são promessas poderosas sobre a fidelidade de Deus em manter os seus escolhidos salvos. 3. Confiança e paz para o crente. Essa perspectiva dá aos crentes uma segurança profunda de que sua salvação não pode ser perdida por falhas humanas, o que pode trazer grande consolo espiritual. Desafios da segurança eterna. 1. Advertências bíblicas sobre a apostasia. Há muitas passagens que alertam os crentes sobre a necessidade de perseverança e os perigos de cair da fé. Hebreus 6, 4:6, 2 Pedro 2, 20 e 21. Se a segurança eterna for absoluta, essas advertências pareceriam desnecessárias. 2. O problema dos crentes que abandonam a fé. Há exemplos históricos e contemporâneos de pessoas que professavam a fé, mas depois negaram Cristo. Como explicar esses casos dentro da perspectiva da segurança eterna? 3. A tentação do relaxamento.
Espiritual. A crença de que a salvação não pode ser perdida pode levar alguns a uma atitude negligente, deixando de lutar contra o pecado e buscar crescimento espiritual. Pontos fortes da possibilidade de perda da salvação. 1. ênfase na responsabilidade humana. Essa visão reconhece que o crente tem um papel ativo na vida cristã, enfatizando a necessidade de perseverança. 2. Alinhamento com advertências bíblicas. A Bíblia contém diversas advertências sobre o risco de cair da graça e se afastar de Deus. Essa perspectiva leva essas advertências a sério. 3. Maior incentivo à santidade. Saber que a salvação pode ser perdida pode motivar os crentes a levarem sua fé mais a sério e a buscarem um compromisso constante com Deus. Desafios da possibilidade de perda da salvação. Atenção com a doutrina da graça. Se a salvação pode ser perdida, isso pode dar a impressão de que ela depende mais do esforço humano do que da obra de Cristo. 2. Dificuldade em definir o limite para a perda da salvação. Em que ponto uma pessoa deixa de ser salva após um único pecado grave, após um tempo sem buscar a Deus? Essa visão pode gerar insegurança e medo excessivo nos crentes. 3. O problema da restauração. Hebreus 6:4-6 sugere que aqueles que caíram não podem ser restaurados, o que levanta a questão: há um ponto sem retorno para aqueles que se afastam? Ambas as visões possuem fundamentos bíblicos e teológicos sólidos, mas também enfrentam desafios. Talvez a melhor abordagem seja reconhecer a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mantendo o equilíbrio entre a segurança na graça de Cristo e a necessidade de perseverança na fé. A questão da segurança eterna versus a possibilidade de perda da salvação é uma das mais debatidas dentro do cristianismo, refletindo a complexidade da relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como vimos, ambas as perspectivas possuem forte embasamento bíblico e teológico, e cada uma apresenta desafios que exigem uma análise cuidadosa. Diante dessa realidade, é essencial que os cristãos se aproximem desse debate com humildade e discernimento. Muitas vezes, a divisão sobre esse tema não se dá por falta de sinceridade ou compromisso com a palavra de Deus, mas sim por diferenças na ênfase dada a determinados aspectos das Escrituras. Independentemente da posição adotada, algumas verdades fundamentais devem ser lembradas. A salvação é um dom de Deus. Seja qual for a visão adotada, é inegável que a salvação não é alcançada por méritos humanos, mas pela graça mediante a fé. Efésios 2:8-9. 2. A perseverança na fé é essencial. Mesmo os que creem na segurança eterna reconhecem a importância da santificação e do crescimento espiritual como evidências de uma fé genuína. 3. A Bíblia nos chama a confiar em Deus. Em vez de vivermos em medo da condenação ou em complacência, somos chamados a manter um relacionamento vivo com Deus, confiando em sua graça e buscando uma vida de obediência. Assim, a questão não deve ser usada para criar divisões entre os cristãos, mas sim para incentivar um estudo mais profundo da palavra e uma vida cristã mais comprometida. Em última instância, nossa segurança não deve estar baseada apenas em um sistema teológico, mas na pessoa de Jesus Cristo, que prometeu estar conosco até o fim. Mateus 28:20. O debate sobre a segurança da salvação cristã é um dos mais antigos e significativos dentro da teologia, refletindo diferentes abordagens sobre a natureza da graça, da fé e da perseverança. Como vimos ao longo deste estudo, há fortes argumentos bíblicos tanto para a segurança eterna quanto para a possibilidade de apostasia, e cada posição tem implicações teológicas e práticas para a vida do cristão. Diante dessa diversidade de interpretações, o mais importante é que cada crente busque na palavra de Deus a convicção necessária para a sua caminhada com Cristo. A salvação é um presente divino
E nossa confiança deve estar no caráter fiel de Deus e na obra consumada de Jesus na cruz. Independentemente da posição adotada, a Bíblia nos exorta a permanecer firmes, crescer na fé e viver uma vida de santidade. Ao invés de permitir que essa questão nos divida, devemos usá-la como um incentivo para aprofundarmos nosso conhecimento das Escrituras e fortalecermos nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Como Paulo escreveu em Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que nossa esperança esteja sempre em Cristo e que possamos viver com fidelidade e confiança, sabendo que Ele é poderoso para nos guardar até o fim.